Está no ar as notícias firmada. Os principais fatos do Brasil e do mundo comentados de acordo com uma análise bíblica pelo escritor, pastor e jornalista Celso Ezequiel. Inscreva-se e deixe seu like para receber as notificações de nossos próximos vídeos. Olá para você que está aí sintonizado, você que acessou esse canal, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Nós vamos hoje comentar aqui o assunto que envolve, o caso da modelo e apresentadora Andressa Urach. Já desde o início queremos deixar claro que não é a nossa intenção aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor, não estamos aqui julgando nem defendendo a atitude dela, nem a atitude da igreja. Nós vamos observar o que aconteceu. Eu assisti o vídeo que ela gravou, onde ela faz um desabafo da decepção que ela assim teve com a igreja que ela congregava, e então senti que deveria gravar esse vídeo, fazer um comentário, porque nós estamos vivendo um tempo em que sabemos que a volta de Jesus está próxima, e muitas pessoas não têm dado prioridade à salvação da alma. As pessoas se preocupam com as conquistas da terra, com as conquistas materiais, e acham que o reino do céu é uma consequência, ou acham que Deus tolera tudo, que perdoa tudo, que pode fazer o que for, E nós vemos mesmo pela Bíblia que Jesus ele teve uma misericórdia muito grande com o pecador, com a prostituta, com o ladrão, e ele foi implacável com aqueles que exploravam a fé das pessoas, aqueles que usavam o nome dele para seus próprios benefícios, para seus próprios interesses. Então é por isso que acaba surgindo esses conflitos das pessoas irem para a igreja bem intencionada, mas acabam depois se decepcionando por causa de uma intensa exploração material. A igreja de hoje vive em função do materialismo, não tem comprometimento, não tem amor pelas pessoas, só existe interesse. Então esse caso dela, esse caso que nós estamos analisando, pode ter acontecido isso com muitas outras pessoas, porque querendo ou não, ela é a parte mais fraca da situação, porque ela é a ovelha obedece ao pastor, a ovelha ela é orientada a seguir a orientação, e foi isso que ela fez. Ela acreditou que tudo aquilo que estava sendo ensinado para ela era correto, ela seguiu e acabou se decepcionando. Importante é ela saber que quem operou o milagre na vida dela foi Jesus Cristo. Por mais que alguém possa orar, ninguém tem mérito algum a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele tem poder para curar, só Ele tem poder para operar milagres. Então isso que é importante frisar, que nós não podemos nos nossos dias de hoje ficar firmado em pessoas, em ministérios. Nós temos que estar firmado em Jesus Cristo. Não estou dizendo aqui que não se deva congregar, muito pelo contrário, porque a palavra de Deus ensina que nós não devemos deixar de congregar, mas Deus nos concede o livre-arbítrio. Então cada um deve procurar uma igreja, um ministério, um local aonde se sinta à vontade, aonde realmente se esteja pregando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então é aí que está. A procura tem que ser pela salvação da alma, não a procura por bens materiais, por conquistas na terra, porque é isso que faz as pessoas ficarem aí migrando de igreja em igreja, porque as pessoas não entendem que a busca nossa, a nossa vida consiste
e nós dedicarmos 24 horas por dia Então, na salvação da alma. eu queria Então vamos pedir ouvir perdão. aí um trecho do vídeo Eu tinha dela muito medo de me para perder. entender o que ela está falando. Eu não queria perder a minha alma, porque eu sabia que o inferno era real. Eu queria falar de Jesus 24 horas. Observe que ela aqui enfatiza, né, que quando ela se converteu, a intenção dela era falar de Jesus. Ela recebeu, ela entendeu o milagre que Deus fez na vida dela e o que ela queria era pregar a palavra com toda aquela alegria, com toda aquela emoção, né, do início da conversão, e queria falar de Jesus, queria anunciar a salvação. Foi o que ela sentiu no coração, né? Era uma forma de gratidão a tudo que Eu fui Deus tinha feito orientada por ela. a não ficar falando de Jesus nas minhas redes sociais. E eu fiquei pensando, mas eu fui chamada para falar de Jesus. Aí depois, quando eu conversei com essa pessoa, né, que eu tive a oportunidade, ela negou na minha cara, dizendo que ela não tinha falado isso. Mas Deus sabe a verdade. Que enquanto eu estava na Record, aqui no Ao Vivo, eu quase perdi o meu emprego porque eu queria levar as pessoas para a igreja, eu queria falar de Jesus no Ao Vivo. Observe que ela fala que queria levar as pessoas para a igreja, queria pregar, e quando ela estava trabalhando ali na emissora, ela era proibida de falar de Jesus. E naquela toda aquela alegria dela, ela queria pregar a palavra naquela emissora, falar de Jesus, mas como toda a mídia, né, nós sabemos como que é Eu não cerceado, podia falar de Jesus. então ela não podia E a falar gente ali na sempre é emissora. ensinado que o justo não se justifica, né? O justo passa pelas injustiças e não se justifica. Orientada a ir para a política. E eu disse que eu não estava preparada para ir para a política porque eu não queria me perder. Eu não me achava madura o suficiente espiritualmente falando para ir para algo que eu não entendia. E mais uma vez, então, eu estaria desobedecendo, não é mesmo? Então, mais uma vez, eu teria que colher os frutos da desobediência. E aí, o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário, só porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com um exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o... Todos nós vamos passar pelo julgamento. Eu sabia ser apresentadora de TV ou... Eu não consigo nem falar. Porque me dói. Fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê? Voltar pra prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo.
caindo com a minha queda. Porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puteiro. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Então, nós podemos perceber aí, né, que ela aí está narrando a sua situação, bastante emocionada, e o que ocorre, né, nós podemos ver que ela se converteu, ela foi para a igreja, ela estava assim querendo pregar a palavra, falar do evangelho, falar de Jesus, e ela obedeceu aquilo que lhe foi ensinado, mas acabou entrando em conflito com aquilo que ela entendia com o objetivo maior, que era a salvação da alma, e no entanto percebeu que não era do jeito que ela imaginava, começou a se decepcionar, começou a se escandalizar. Muitas pessoas às vezes passam por essa situação, porque a pessoa vem para a igreja animada, querendo, né, pregar a palavra, querendo servir a Jesus, mas acaba se decepcionando. Importante sempre é ter em mente que deve-se estar firmado em Jesus Cristo. Deve ter colocado toda a fé, toda a expectativa, toda a esperança, toda a confiança no nome de Jesus Cristo, porque em Jesus ninguém se decepciona, porque Jesus morreu na cruz para a salvação da nossa alma. Ele se entregou, ele assim ali fez um sacrifício para a salvação da nossa alma, para que nós possamos herdar, ter uma herança com ele no céu. Então essa é a mensagem, essa é a palavra que tem que ser pregada, né? Quando sai fora da verdade, quando sai fora, né, do eixo principal, é quando acontece esse tipo de situação, é quando acontece, né, esse tipo de decepção, porque infelizmente, como o apóstolo Pedro escreveu, nos últimos dias aconteceria mesmo esse tipo de situação em que as pessoas são tratadas como objeto, né? A pessoa não está preocupada, como ela mesma fala aí no vídeo. E o fato dela ir para o inferno, a alma dela não importa? O que importa? Quer dizer, as pessoas às vezes não se preocupam, mas as consequências são grandes, né? Assim como escreveu o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Quer dizer que as pessoas, os falsos profetas, eles já trazem sobre eles mesmos uma destruição, porque eles estão fazendo coisas que não são aquilo que Jesus assim mandou, estão fazendo coisas de acordo com os seus próprios meios. E olha o que diz aqui o versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, acaba contaminando o evangelho, acaba assim criando confusão, porque as práticas deles não são as práticas que devem ser seguidas, aquilo que Jesus realmente orienta. Mas olha aqui o versículo 3: também movidos por avareza,
farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, observe, né, que o texto fala claramente que eles são pessoas avarentas, que a preocupação deles não é com a salvação da alma. Eles estão interessados na arrecadação, estão interessados em usar as pessoas para os seus próprios benefícios. Mas observe que isso está registrado na Bíblia. Está aí colocado. O apóstolo Pedro já deixou isso registrado, que isso aconteceria. Então ninguém pode dizer, né, que está seguindo isso sem saber. Olha aí. Movidos por avareza, farão comércio de vós. Eles comercializam as coisas. É isso que está errado, isso que é o que nós até consideramos como a abominação dentro da igreja, né? Que Paulo falou que aconteceria antes da volta de Jesus. Porque hoje em dia você observa que às vezes a igreja fala mais de dinheiro, fala mais de bens materiais, de conquistas na terra, do que da salvação, do que no reino do céu. Então nós estamos vendo que isso é um fato que é evidente, né? Esse caso que ela aí descreve é o que tem acontecido com muitas pessoas. Mas o importante é que cada um saiba que Deus concede o livre-arbítrio. Quer dizer, que ninguém é obrigado a seguir o erro. Ninguém é obrigado a permanecer num local aonde perceba que a intenção é apenas material, que a intenção é apenas, né, lucrativa. Existe o livre-arbítrio. Cada um pode procurar um local, pode procurar um ministério. E olha só o que Jesus falou para essas pessoas. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E olha qual é a resposta que Jesus vai dar para essas pessoas, né? Esses que acham, né, que tem aí poder. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É por isso que as pessoas não podem ficar aí se iludindo, se impressionando com esses pastores aí, essas pessoas que ficam aí expulsando o demônio, conversando com o demônio, fazendo o demônio rolar para o chão, como se eles tivessem um poder sobre o demônio. Fica aquela coisa até ridícula, né? Ficando com aquele negócio assim, tá expulsando o demônio, manifestando. Olha aí o que o texto está falando aqui. Em teu nome não expulsamos demônio? E Jesus vai falar: nunca vos conheci. Não sei quem são vocês, nunca vi. Por quê? São pessoas que estão praticando a iniquidade. Não são pessoas que estão agindo de forma sincera, falando do nome de Jesus, falando da palavra de Deus. Então não siga esse tipo de gente que faz esse tipo de coisa. Como eu sempre digo, igreja, nós vamos para ouvir a palavra de Deus, para louvar ao Senhor. Ninguém vai na igreja para ficar conversando com demônio. Tem vezes parece que dão mais espaço para o demônio do que para a palavra de Deus. O demônio nós temos que repreender. Não tem que ficar conversando, dando trela, dando lado, fazendo esse tipo de cena. Isso aí Deus não aprova. O próprio Jesus disse, né? Quando ele expulsava demônio, não deixava que se manifestasse. E o profeta Jeremias escreveu: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ou seja, a ovelha não é do pastor. Ninguém é dono de uma alma, ninguém é dono de uma vida a não ser Jesus Cristo. Foi ele que se sacrificou, foi ele que morreu na cruz. Então, as almas pertencem a Jesus Cristo. Todos nós, como pastores, a nossa obrigação é apacentar. É óbvio que todo pastor acaba entrando em conflito quando está pregando a verdade, porque às vezes as pessoas não aceitam a verdade, não aceitam a correção,
porque a vontade da carne, a vontade humana, ela se sobressai à vontade de Deus. O homem, ele quer sim servir a Deus desde que tudo aquilo que ele faça seja provado. Quando aquilo que Deus manda fazer vai contra o interesse da pessoa, a pessoa acaba se revoltando contra Deus. Então é isso que é muito importante, não ficar aí se apegando com isso. Eu entendo a situação aí da Andressa, tudo que ela passou, mas importante também é que ela esqueça isso. Também não vale a pena ficar aí falando, até porque, querendo ou não, a igreja apoiou ela no momento de dificuldade, quando ela estava ali hospitalizada, foi essas pessoas dessa igreja. Então, em respeito e gratidão, né, ao que fizeram, ela deve sim permanecer em silêncio, não adianta ficar aí agora falando isso, seguir a vida dela, se firmar com Jesus, procurar uma igreja, um ministério em que possa servir. Isso que é importante, porque os homens são assim mesmo, né? Os homens provocam esse tipo de situação, esse tipo de decepção, mas nós devemos firmar a nossa fé em Jesus Cristo, estar sempre aí aliados com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos num tempo do fim. Jesus está às portas, ele está para voltar, para vir buscar o seu povo. Agora, é muito importante saber que se você permanece num local onde claramente se está profanando a palavra, você perde a sua salvação. Não podemos esquecer que a palavra fala que o Senhor não poupou aos anjos. Os anjos fizeram o quê? Seguiram o seu líder errado. Seguiram a Lúcifer. E Deus manteve esses anjos aí aprisionados, que são os demônios dos nossos tempos. Quer dizer que Deus é muito rigoroso. Então não é porque você fala, eu vou continuar aqui nesse local, mas eu não concordo com isso. Não, se o local está errado, se o líder está ensinando errado, você tem que exercer o seu livre-arbítrio e procurar um local. Olha aqui o que diz aqui em Judas capítulo 1:6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então observe que Deus não poupou a esses anjos que acabaram se rebelando. Então por isso que o livre-arbítrio é algo muito importante, talvez seja o que exista de mais importante na vida humana, que é a decisão, é a escolha. Porque Deus não vai intervir na decisão das pessoas, na escolha que as pessoas fazem. Cada um escolhe o caminho, cada um escolhe o que quer fazer, cada um escolhe aonde quer congregar. Inclusive aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, né, ainda se tem liberdade religiosa. Então ninguém pode dizer que é obrigado a frequentar alguma denominação, que é obrigado a frequentar alguma religião, porque existe liberdade. No Brasil, pelo menos, ainda existe liberdade religiosa. Então é importante isso, é exercer essa liberdade, escolher o local certo para se estar, para se congregar, para acabar não caindo nesse tipo de engano, nesse tipo aí de situação. Então é por isso que nós aqui trazemos esse vídeo, essa narração. Espero que todos vocês reflitam sobre isso, sobre a liberdade, sobre o livre-arbítrio, sobre esse grande benefício que Deus deixou a nós, porque cada um tem que tomar a sua própria decisão, até para que a justiça de Deus seja aplicada, porque o homem faz as coisas de acordo com aquilo que ele quer. Lúcifer escolheu o erro, ele fez o errado porque ele quis ser rebelde, ele quis desafiar a Deus e por isso ele foi condenado. Então esse é o mesmo princípio que é aplicado a todo ser humano. Cada um tem liberdade para fazer. Encerra-se aqui mais uma Notícias Firmada. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber notificação de nosso próximo vídeo.
Acesse o nosso site, palavraafirmada.com, com conteúdo diário de notícias, informações e mensagens. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.